Olá, começa agora o Mais Esportes e a minha convidada de hoje, ela realiza inúmeras atividades. É professora, treinadora, árbitra internacional de ginástica artística, inclusive trabalhou nos Jogos Pan-Americanos e nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Como um atleta, conquistou os Jogos Regionais, Jogos Abertos, então tem muita história para contar para a gente sobre a modalidade, sobre a atual função que ela está, as dificuldades da ginástica. Então, Giovana Pereira da Silva Airoldi, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes. E como que você consegue definir o atual momento da ginástica aqui da nossa cidade? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro agradeço o convite. Muito bom estar aqui e poder falar sobre o que eu mais gosto de fazer, né, que é a ginástica. A ginástica em Campinas hoje, ela está muito difundida. A gente tem muitos lugares para praticar ginástica, mas a maior parte desses lugares são clubes ou escolas particulares, né? No âmbito público, a gente tem o ginásio do Taquaral, que a gente tem aulas de iniciação, mas aí, mesmo assim a gente tem muita demanda que a gente não consegue absorver. Para você ter ideia, esse ano a gente abriu inscrições, em uma semana de inscrições foram 180 crianças inscritas, né? E devagarzinho nós estamos tentando incluí-las e colocá-las nas turmas para que todas possam ter acesso a essa modalidade apaixonante. Então é um esporte bem aceito na cidade, então? Sim, é um esporte bem aceito, com muita tradição também. A Campinas sempre foi um polo de referência regional, né? Na região metropolitana, eu me lembro desde que eu me conheço dentro da ginástica. Campinas sempre foi campeã dos jogos regionais, né? Sempre despontando em jogos abertos, campeonatos paulistas, brasileiro. Então, Campinas tem uma referência na modalidade. Agora, Giovana, nós estamos aqui no ginásio do Taquaral e você tem muita história aqui, né? Entre indas e vindas, qual que é a sua relação aqui com o Taquaral? Então, vamos lá. Meu primeiro contato com a ginástica foi nessa sala, né? Eu tenho uma irmã mais velha, ela se chama Flávia. Ela, na época, ao contrário do que todos os médicos dizem, né, que a ginástica deixa baixinha, um médico, não sei, iluminado talvez, falou para ela que ela precisava crescer, tal, que ela fizesse ou natação ou ginástica, algo que estimulasse o crescimento. Aí eu, mais nova, não sabia o que era, falei, quero ir junto. E vim fazer uma aula avaliativa junto, né, para ver se eu gostava, e gostei. Só que o que acontece? Pela logística, não ficamos aqui, nós fomos para o Regata. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 8. Tá. Aí a gente foi para o Regatas. No Regatas, eu fui selecionada por um grupo, logo que eu entrei, já fui selecionada por um grupo mais adiantado. Ela não desistiu da modalidade e eu permaneci. Treinei lá, acho que mais ou menos até os 11 anos, né? Foi quando o clube, parou com a equipe de treinamento. Foi uma ruptura do clube mesmo, não queria mais treinamento e tal. E a professora, na época, lá me indicou. A treinadora me indicou, assim, não, eu acho que tem eu e mais uma colega, vocês têm que continuar a ginástica, não vale a pena, vocês têm talento, têm que continuar, procura a ginásio do Taquaral. Vim aqui no ginásio do Taquaral e conversei com a treinadora, vim participar da equipe daqui, né? Então, daí foram anos aqui, até que um ano, também não vou saber datas, né? Me lembro que Campinas teve uma enchente muito grande no começo do ano, e nós de férias, né? E o ginásio foi utilizado para colocar os desabrigados. E nisso, fevereiro, março entrando e nada da gente voltar aos treinos. Naquela época, o Regatas fez um convite para fazer essa parceria com a prefeitura. Então, a equipe da prefeitura foi para o Regatas. Então, voltei para o Regatas. Tá. Depois, quando eu estava no clube, segui minha carreira há muito tempo. Naquela época que eu estava no atual ensino médio, né? Para mim era colegial. Não existia CREF, não existia nada disso. Então, eu e algumas colegas que éramos da equipe de competição já começamos a trabalhar à noite como auxiliares na iniciação, né? Então, já era funcionária também do clube naquela época. Entrei na faculdade, fui fazer educação física, e depois que eu fiz educação física,
Assim, eu praticamente terminei a faculdade e passei no concurso da prefeitura. E aí, volto eu pro ginásio do Taquaral. Então você tem uma relação muito grande, muito forte. É um vai e vem. É. E geralmente as crianças começam com quantos anos na ginástica? Olha, a ginástica é um esporte que a gente fala precoce, né? Porque é um esporte que trabalha muito com coordenação motora, desenvolvimento motor. Então, assim, o ideal é que a criança realmente comece cedo, independentemente do talento dela ou não. Para quê? Para ter toda essa gama de motricidade que hoje as crianças já não têm tantos lugares, tantos espaços que elas possam explorar e ter essa coisa naturalmente, né? Esse trabalho natural. Então, assim, a ginástica trabalha muito disso, trabalha coragem, trabalha autoconfiança, né? Aqui no Ginásio Taquaral, a gente faz a iniciação entre 4 e 10 anos. Porque depois disso, a menina já está muito grande, já está entrando na adolescência para iniciar a modalidade. Não quer dizer que ela não possa praticar. Mas como a gente também não consegue absorver todo mundo, a gente fechou essa grade de idade aí de 4 a 10 anos. Mas não existe uma regra para iniciar, a não ser que você pense em evolução para o alto rendimento, para o treinamento, aí seria interessante por volta de 6, 7 anos estar iniciando no máximo. Tá. Agora, para quem está nos acompanhando, quando a gente fala assim, ginástica artística, é algo muito amplo, né? A ginástica artística, ela tem vários equipamentos, várias modalidades? Então, a gente fala que a ginástica praticamente são, né? A ginástica artística são 4, eu estou falando só da feminina, né? Então, vou falar aqui, porque senão depois o masculino tem um pouquinho mais. Tem 4 aparelhos, então como se fosse 4 modalidades nem de uma, porque assim, elas até se complementam, mas elas são muito específicas, né? Você tem o solo, né? Que é aquele que as meninas fazem com música, aquele quadrado, com acrobacias e danças. Tem as paralelas, que são aquelas 2 barras que elas saltam de uma para outra e giram em torno do eixo delas. Tem a trave, que fica a 1,20 m do chão, 10 centímetros de espessura. Que é um terror aquela trave. É, exatamente, é o medo de todo mundo, né? A pior coisa é você chegar no primeiro aparelho trave. Ah, meu Deus, quando você cai na competição, o primeiro aparelho trave, o coração já dispara. E o salto, que é o que a gente tem a campeã olímpica Rebeca Andrade, né? Que é o salto que ela sagrou campeã olímpica, né? Então são esses 4 aparelhos na modalidade feminina. E o Brasil, ele tem uma facilidade para o solo ou uma tradição? O solo ele é mais difundido no nosso país? Quando as pessoas vão assistir, elas estão esperando essa modalidade? Eu acredito que sim, porque a gente tem uma, né, de uns anos para cá, a gente teve Daiane, Daniela Hipólito, muitas meninas se destacaram no solo, né? E com isso veio essa vontade do brasileiro acompanhar. Fora que, assim, é o aparelho que mais chama atenção pela musicalidade, pela dança e tudo mais, né? Não que os outros não chamem, mas assim, a hora que tocou a música, né, você já desvia o olhar para onde está tocando a música, né? Não tem como. E na ginástica artística, em geral, não só focando no solo, precisa ter alguns pré-requisitos? Então, uma questão de força, de precisão, de flexibilidade. O que um atleta, alguém que está começando, precisa ter? A ginástica é um esporte muito exigente nesse sentido, né? Porque, assim, a ginasta precisa ser forte o suficiente para conseguir o domínio do corpo, mas, ao mesmo tempo, ela não pode não ter alongamento. E a força e a flexibilidade nem sempre caminham juntas, né? Então, ela tem que ter força e flexibilidade. Ela tem que ter coordenação motora, ela tem que ter agilidade, ela tem que ter equilíbrio, ela tem que ter coragem, que não é qualquer um que sobe na trave, né, e faz um exercício em cima de uma trave. Ela tem que ter persistência, né, porque vai ser muitas vezes repetindo o exercício, repetindo e repetindo até que você chegue no seu melhor resultado, que a ginástica é perfeição, você tem que chegar na perfeição, né? Quando que na sua vida, Giovana, passou de um hobby que você chegou com a sua irmã, ela acabou saindo, você permaneceu? Quando passou de um hobby que você falou, peraí, acho que eu quero isso aqui para minha vida, eu quero disputar competição, se eu continuar no estudo, eu quero tentar continuar na ginástica.
Teve em algum momento que teve um start na sua vida e você falou, peraí, agora isso aqui não é mais aquela brincadeira, eu tô levando isso aqui mais a sério. Desde pequena, assim, tipo, praticamente, não logo que eu entrei, mas desde que eu me conhecia lá pelos 12 anos, eu já falava que ia ser professora de ginástica. Tá. E mantive, né? Mantive minha palavra. E sempre gostei muito. Lá por 14, 15 anos, na época a gente já podia fazer curso de arbitragens regionais, eu já fui me infiltrando na arbitragem. E isso foi legal, porque eu conheci muitos lugares, conheci muitas pessoas, a gente viajava muito, arbitrando jogos regionais no interior de São Paulo. Então, isso me deu uma vivência muito grande na ginástica, né? E até eu lembro que essa questão da educação física e prestar vestibular, educação física e tal, teve uma época que minha mãe, muito preocupada, assim, né? Nossa, mas educação física, né? Vai viver disso, meu Deus, né? A gente está falando de um bom tempo atrás, né? Não vou falar datas, não, mas um bom tempo atrás. Ok. E aí eu lembro que ela foi na escola e a professora de física, na época, falou para minha mãe que era um desperdício de inteligência eu fazer educação física, porque eu sabia tudo de física, e não sei como assim eu ia fazer educação física, né? Que numa época que pensava-se assim, né? Tipo, é só jogar uma bolinha, só não sei o quê, é hobby, não é uma coisa levada a sério. Mas deu certo. Com certeza. Durante a sua vida no esporte, você sempre levou a sério a sua vida acadêmica, né? Quando você estava citando aqui que você, mesmo participando de competições e vencendo jogos regionais, vencendo jogos abertos, individual, por equipe, você sempre falou, saí do ensino médio, já fui fazer minha faculdade de educação física, daqui a pouco a gente vai falar já sobre mestrado. Você sempre levou muito a sério a sua vida acadêmica? Você sempre teve essa visão de eu não posso abandonar os estudos? Sempre buscando conhecimento, né? O esporte hoje, você não consegue fazer um esporte e ter resultado sem conhecimento. O que você teve na faculdade não é suficiente, assim, não é desmérito nenhum de faculdade nenhuma, mas não é suficiente para você ter uma coisa, você se aprofundar em alguma coisa. Então, você tem que sempre estar buscando conhecimentos novos, né? Eu tive um tempo afastado até da academia por conta do treinamento, absorver muito, retornando, retomando e retornando. Quando que na sua vida você passou a ser treinadora e como foi essa transição? Então, você deixou de competir para ser uma treinadora? Olha, durante a faculdade eu ainda competia e já era auxiliar. Isso que eu falei, naquela época não existia conselho regional nem nada, então a gente acumulava funções, né? Então assim, aí no final da faculdade deixei de treinar e fiquei só como treinadora mesmo. E como treinadora, quais são as responsabilidades? Quais são os principais ensinamentos que você passa? O que você julga que é mais importante? Como lidar com a relação entre os atletas, porque a gente sabe que qualquer modalidade, na verdade, qualquer profissão, né, o trabalho entre as pessoas é um grande desafio. Você ter uma harmonia, você gerar um grupo. Para uma treinadora que tem vários alunos ali, o que é o principal de ensinamento? Eu acho assim, o treinador, ele é uma pessoa de muita referência para o atleta, né? Então, você tem que ter muito cuidado com tudo que você faz, com o que você fala, como você coloca. Ainda mais na ginástica, porque a gente está trabalhando com seres humanos em formação, né? Então, aquilo pode trazer um trauma ou alguma coisa para o resto da vida. Então, assim, você tem que... Eu acho que o principal que eu falo é respeitar a individualidade de cada um, né? Então, assim... por mais que a gente, né, faça um treinamento conjunto, hoje todos vão ter que fazer tantas coisas, mas respeitar o que cada um pode ir, até onde cada um pode ir, e muita conversa, sabe? Porque assim, porque elas são crianças e precisam entender que o que está sendo proposto para elas é para o benefício delas, né? Então, acho que esse é o maior desafio, o atleta entender que o que está sendo proposto é para o bem delas. Porque muitas vezes fala assim, nossa, eu vou ter que fazer 10 vezes isso, né? Entende como, sei lá, uma punição. Mas não, se... a disciplina. A disciplina, exatamente. Vai levar à perfeição, vai levar a um bom rendimento numa competição.
E você vê uma mudança de gerações para quando você iniciou para essa geração de hoje. É muito diferente? Essa geração é mais difícil de assimilar? Eu acho assim, a geração atual é menos resiliente, sabe? Então, assim, qualquer coisa que você... Não, vamos um pouco mais... então, acho que não é para mim, tem outras coisas, porque hoje o acesso a tudo está mais fácil. A gente tem um celular na mão que você tem acesso ao mundo, né? Você tem redes sociais, você o tempo todo está lá na rede social, você vê a menina, nossa, enquanto eu estou a tarde inteira no treino, tem minha amiga lá passeando no shopping, que ela está postando que ela está no shopping, entendeu? Então, assim, o esporte está ficando mais difícil, só fica quem realmente gosta, quem realmente quer, porque é difícil você lidar hoje com essa geração de hoje, com esse universo que nós também não vivemos, nós treinadores, a gente pegou isso lá na frente, né? Talvez os próximos treinadores consigam pensar de outra forma, porque estão vivendo, né? Venceram, né, tudo o que o mundo oferecia e continuaram no esporte. Exatamente. Então, assim, é uma coisa nova para a gente também, né? Em termos de estrutura, né? E aí eu vou colocar duas partes, então. Para a iniciação, o que seria uma estrutura ideal para você trabalhar com os seus alunos? E quando a gente pensa de alto rendimento, fala assim, ó, quero cobrar dos atletas um rendimento bom. O que de estrutura você precisa? De ginásio, de equipamento, de parte financeira, o que seria o ideal? Para iniciação, eu digo assim, que iniciação você pode fazer em qualquer lugar, né? Então, assim, basta você querer e entender a modalidade. Você não precisa ter uma paralela, uma trave, um salto para você iniciar a ginástica. Você pode ter um colchão, você pode ter um tatame, você consegue iniciar a ginástica. Você consegue ali despertar o interesse da criança pela ginástica. Poxa, a criança teve interesse, se destacou, não sei o quê, mostra um pouquinho de aptidão. Poxa, encaminho para algum lugar que tem um pouco mais de estrutura, né? Que já tem os aparelhos e tudo mais. Então, assim, para iniciar, eu não vejo, assim, como um bicho de 7 cabeças, que ainda é visto, né? Porque muita gente vê a ginástica como, eu só posso fazer ginástica se eu tiver um solo, uma paralela, trave, não sei. E não é, a ginástica, essa é a ginástica oficial de competição, mas a ginástica, ela vem anterior a isso, ela pode ser uma coisa mais simples, uma coisa mais básica, e é difícil das pessoas entenderem dessa forma, acham que é um esporte perigoso, né? Mas a gente consegue trabalhar isso, eu até brinco assim, que nem durante a pandemia, algumas ex-alunas minhas, que eu dava aula num colégio particular, me chamaram, eu fiquei dando aula particular no fundo, brincava, aula de fundo de quintal. E com um colchãozinho. E quanta ginástica a gente não conseguiu fazer com um colchão? Né? Então, basta entender o que você está trabalhando para você poder adaptar a sua realidade. Né? Agora, se você falar de ginástica de competição, treinamento do rendimento, aí é outra coisa. Aí você tem que ter material de boa qualidade, porque as meninas vão fazer muitas repetições. Isso não é a ginástica, é qualquer coisa que você faça muita repetição. Você pode trazer uma lesão, até... Quem fica muito tempo no computador também pode ter, né? Então, assim, precisa ter um equipamento de qualidade, um set de material completo. O que é um set de material? Todos os materiais do feminino, alguns materiais auxiliares, ou uma cama elástica, ou o tumble track, que é como se fosse uma pista de cama elástica, assim, uma pista comprida de cama elástica. Então, assim, você precisa ter auxiliares. Precisa ter uma equipe multidisciplinar, porque você precisa ter um acompanhamento de um psicólogo, você precisa ter um nutricionista, né? Você precisa ter um financeiro, não sei quem, um suporte financeiro, porque tem que pagar taxas de tudo, de competições, inscrições e tudo mais. Né? Então, assim, para o rendimento, a estrutura é outra, é uma estrutura grande que é necessária. Né? É um esporte caro para o atleta? Para o atleta, não. Porque para o atleta ele vai comprar o quê? Um colã, e o feminino vai comprar aquele, né, chama corinho, que é aquele protetor de mão que as meninas usam na barra, que está por volta de R$100, vai. Mas quando você pensa em rendimento, né, iniciação nem usa. Mas os equipamentos em si, para o clube, então, ele é caro. Para se montar a estrutura é muito cara. A estrutura é muito cara.
Todo esporte de alto rendimento, né, quando eu entrevisto os atletas, seja de atletismo, de futebol, de vôlei, eles falam, olha, ele é saudável até um certo ponto, depois ele exige muito do corpo. A ginástica eleva o corpo a um nível também que não deixa o corpo ser mais saudável? É um esporte que o atleta ele tem muita lesão? Olha, acho que qualquer esporte de rendimento dá lesão, né? Então, aquela coisa, é o que a gente acabou de falar sobre esforço repetitivo. Qualquer esforço repetitivo vai trazer lesão. O esporte não é diferente. Aliás, o esporte, acho que a lesão por esforço repetitivo veio do esporte depois para a nossa vida, nossa vida atual. Mas, então, assim, mas para isso que você tem que ter um trabalho, né? Eu esqueci de comentar também da equipe multidisciplinar importante, um fisioterapeuta ou alguém, né? Um médico do esporte, alguém que consiga ajudar, né? Um trabalho de prevenção, né? Para prevenir algum tipo de lesão. E aquela coisa que eu falei também, o treinador tem que saber olhar o indivíduo individualmente, o atleta individualmente, porque daí eu vou saber, poxa, a Renata tá com dor na perna, a Joana não, a Joana pode repetir 10, a Renata só vai fazer 2, entendeu? E não exigir de todos que façam o mesmo treino. Então, assim, o feeling do treinador é muito importante. É isso que vai trazer sucesso. Ô, Giovana, ao longo da sua carreira, você chegou a revelar atleta, a lapidar algum talento, a encaminhar alguma garota que estava se destacando? Como é que foi a sua vida como treinadora? Olha, eu tive alguns atletas muito bons que passaram pela minha mão, né? Não digo que não foi trabalho só meu, um trabalho conjunto, né? E tiveram atletas que foram muito bem em campeonatos nacionais, campeonatos de jogos abertos, atletas que depois, como a gente não tinha aqui estrutura para manter, integraram a equipe do Pinheiros, por exemplo, para completar a equipe de um clube grande como Pinheiros, né? Então, assim, a gente sempre tentou, conforme, tipo, olha, o talento é demais para minha estrutura, eu vou encaminhar porque não tem por que eu segurar o atleta para mim se eu não tenho como, né, subir mais o nível dele, né? Mas tiveram atletas como que começaram aqui, foram para o clube, assim como eu, né? Só que eram mais novas que eu. Tanto a Mariana Maekawa, que eu citei já numa outra entrevista, depois foi para o Circo du Soleil, né? Então se tornou uma acrobata muito... Ginástica deu toda a facilidade para ela poder desempenhar. Exatamente. A própria Fabiana Murer começou aqui no ginásio Taquaral, foi para o Regatas também, naquela época da inundação que eu comentei. A gente chegou a treinar junto durante um tempo, porque ela é uns anos mais nova que eu, só que depois naquela história de eu começar muito cedo, eu cheguei a ser treinadora dela também. Tá. Né? Então, nos últimos anos da ginástica dela, antes dela entrar no coisa, daí eu lembro dela ainda fazendo os dois para depois ficar no salto com vara. Então, assim, a ginástica é um esporte que traz muita base também para outras coisas, independente de você ir para o alto nível ou não. A ginástica traz uma gama, um universo motor esplêndido para qualquer coisa que você queira fazer no futuro. Sem dúvida. Ô, Giovana, a gente está falando sobre esse corpo técnico, que ele é muito importante em qualquer esporte, mas eu acho que na ginástica ele tem um fator a mais, que é o lado psicológico, né? Para quem está nos acompanhando, tenho certeza que deve lembrar da Simone Biles nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, que acho que é o maior nome da ginástica atual. Em um determinado momento da competição, ela teve uma crise psicológica, ela falou, eu não consigo mais desenvolver aquilo, eu estou com medo de fazer um movimento até que tem o nome dela, então, que é uma especialidade dela. Primeiro, como que você viu essa atitude dela e você já tinha visto outros atletas passando por isso também na ginástica? Olha, a atitude dela foi muito corajosa, né? Mesmo porque a gente não sabe, né? Ninguém tá ali, a gente viu o que a televisão mostrou, né? Então, a gente não sabe se aquilo foi desencadeado só ali, se aquilo já vinha num processo, né? E é o que eu falo assim, se já estava num processo,
Eu não acredito que ninguém teria coragem de falar, Simone Biles não está muito bem, vamos deixá-la fora dos Jogos Olímpicos. Né? Ou se né? E daí, de repente, ali desencadeou. Ou se realmente foi uma coisa ali pontual, que foi tipo uma gotinha d'água que transbordou uma coisa que já vinha e foi uma decisão ali. Eu acho que foi uma decisão muito assertiva, né? Porque, assim, você está pondo em risco não só a atleta, como, tipo, toda uma modalidade, porque imagine uma Simone Biles não se achando no ar e se machucando numa Olimpíada, o que isso não ia repercutir para a modalidade, né? Porque, assim, a notícia ruim é muito mais propagada do que a notícia boa, né? Então, um atleta que se machuca vira o problema da modalidade inteira, né? Então, assim, eu acho que ela fez muito bem, ela tem que tratar dela, pensar nela, porque depois a Olimpíada passa e ela continua a viver, né? Então, era aquele momento, não dava, e ela ficou ali, deu apoio para a equipe dela, foi muito bom, foi muito importante, e até porque mostrou para o mundo esse outro lado também, da fragilidade do atleta, porque o atleta não é um robô, o atleta tem sua parte interna, né? Tanto Medina agora também pediu para se afastar. Enfim, o atleta tem isso, ele não pode estar 100% o tempo todo, né? É muito difícil, a cobrança é disso, da mídia, né? Ainda mais atleta de alto rendimento, né? Você acha que isso chama atenção para a parte psicológica também, de treinadores, da imprensa, da torcida? Eu acho assim, que ainda falta muita gente caminhar nisso, né? Tem muito preconceito de atleta e mesmo de treinador no mundo do esporte? Fala, não, psicólogo, eu não preciso conversar sobre isso, então, não. Na verdade, eu não sei como funciona nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, algumas equipes já têm, no caso da ginástica, tá? Psicólogo acompanhando, tal. Mas eu acho que ainda não é uma coisa, assim, muito enraigada, não é uma coisa, assim, muito pesquisada. Então, assim, o psicólogo é mais, assim, tá lidando com aquele grupo, com aquele... Mas, assim, teria que ter, desde lá do comecinho, né? Desde lá dos primeiros, não digo da iniciação, mas dos primórdios, quando você já foi direcionado para um outro grupo, já ter um acompanhamento para que saiba entender a frustração, ou a vitória, ou a lesão, né? Tudo isso vai fazer parte e tem que, para o atleta conseguir continuar no esporte, ele vai ter que passar por cima de tudo isso, né? E como ele vai passar por cima de tudo isso? Ele precisa de um auxílio, né? Porque assim, uma criança chega lá, independente da modalidade. Ai, torci o pé hoje. Aí amanhã torci o pé de novo. Aí meu pé tá inchado. Chega uma hora que os próprios pais vão falar assim, então, pera lá, acho que não é para você mais isso daí, né? Então, se ela tem um apoio, assim, não, mas espera lá, eu tô fazendo negócio, não, agora não dá, eu não vou poder ir para essa competição porque eu sei que eu tô assim, mas eu vou me recuperar porque vai ter uma... Entendeu? Então, assim, o psicólogo precisa estar presente para ajudar nesse amadurecimento, nesse entendimento do universo do esporte. Sem dúvida, até a delicadeza, né, de entender o momento e respeitar também a vontade do atleta, que às vezes não está se sentindo bem, para poder prosseguir. Giovana, outro assunto que chamou a atenção nos Jogos Olímpicos de Tóquio na ginástica também foi um movimento das ginastas alemã contra uma sexualização e falando, não vamos usar mais o colã, nós vamos usar a calça. Você acha que essa é uma discussão que precisa acontecer no nosso país, que precisa acontecer na ginástica? Como é que você viu este movimento? Eu acho bacana o movimento, acho que precisa acontecer sim, né? Pra gente é bem diferente, né? Na arbitragem, assim, às vezes até é estranho, porque a gente está acostumado a ver a perna da ginasta, de repente você vê uma coisa colorida, né? Mas, assim, por isso mesmo que tem que ser uma cor só, não pode ser toda colorida, porque daí isso pode confundir a imagem, uma perna que não está tão bem esticada, uma perna que não está tão bem colocada no lugar, então por isso que ela tem que ser uma cor só, né? Uma cor lisa. Mas eu acho que essa discussão tem que ser além da ginástica. Assim, o problema não está na ginástica, o problema está no ser humano. Então, assim, infelizmente a gente não consegue abranger isso tudo, né? Então a gente faz o que está no nosso perto da gente, no nosso caminho. Então a gente fala da ginástica, mas a sexualidade, né, a sexualização do atleta, da roupa, do corpo da mulher, isso
transcende a ginástica, né? Isso até outros esportes, né? Sim. Eu já vi no vôlei de praia também, mulheres falando, não, quero poder utilizar um shorts ou uma calça. Tem outras modalidades que as mulheres também estão lutando contra essa. Sim, exatamente. Mas assim, concordo que assim, isso não é uma coisa nem só do esporte, é uma coisa muito maior, que deveria estar sendo discutida lá na base da educação de todos os povos e não discutir no esporte, né? Mas é o que a gente pode no momento. Eu acho que essa discussão é pertinente e deve Você já passou acontecer. por alguma situação de algumas vezes até adolescente com vergonha da roupa ou deixar de sair da ginástica por não ficar à vontade? Não, acho que nesse assim, acontece, não no treinamento. O treinamento as meninas já estão muito habituadas com isso, né? Mas meninas mais iniciantes, que às vezes, né, não tem aquele corpo não é adequado a palavra, mas aquele corpo padronizado, né? Um pouquinho mais gordinha, não sei o que. Às vezes tem receio, né? Não quer ficar de colã numa apresentação, numa competição de mais de iniciação, né? Mas meninas já do treinamento já têm essa cultura, né? Mais meninas iniciantes que ficam envergonhadas mesmo. Agora, Giovana, a gente já falou da Giovana treinadora, um pouco da Giovana atleta, iniciando aqui com as ginastas. Falta falar da Giovana árbitra, porque árbitro em qualquer esporte sofre muita pressão de atleta, de treinador, de torcida. Como que você se apaixonou? Como que foi a primeira prova? Como é que foi o seu contato com a arbitragem? Porque eu sempre acho muito curioso o árbitro de um esporte. Eu acho, na verdade, que foi sempre muito, sei lá, lúdico, tranquilo. Foi um processo que, assim, que eu nem percebi, eu já estava dentro, sabe? Assim, uma coisa que eu... vamos fazer? Vamos! Vamos lá, vamos tentar! E fomos indo e tal, tanto assim... daí foi regional, vamos fazer o estadual então, daí depois, vamos fazer o nacional, e eu lembro que meu primeiro internacional foi uma coisa assim, muito viagem assim, porque eu e uma colega minha, inclusive hoje ela é professora da Unicamp, é minha futura orientadora do mestrado, a Laurita fez ginástica comigo, e ainda me lembro assim, quando eu a conheci aqui na sala de ginástica e eu ainda perguntei, seu nome é Laura? Ela, não, meu nome é Laurita mesmo. E aí, Marcou, né? Desde, sei lá, 11 anos de idade, somos amigas até hoje e tal. E nós duas lá, na época a Confederação Brasileira ficava em Curitiba, a gente lá terminou o curso nacional, daí alguém falou assim, semana que vem tem um internacional. Uma olhou pra cara da outra, vamos voltar para fazer o internacional? Vamos! A gente volta para cá, isso era domingo, né, que saiu o resultado do nacional, quarta começava o internacional. Aí eu falei assim, a gente pula a quarta, a gente chega atrasado, começa na quinta, mas vamos fazer. Não tem problema, a gente acabou de fazer o nacional, né, depois a gente pega o conteúdo da quarta-feira. E foi assim, tipo, meio no susto. Viemos para Campinas, tudo de ônibus naquela época, né? Viemos para Campinas de ônibus na quarta-noite, tá voltando para Curitiba para fazer o internacional e passamos, né? Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? O internacional, eu devia ter uns 25 por aí. Nova, então. Então, por isso que eu falei, foi meio no susto, assim. E aí foi um ciclo atrás do outro, e eu agora acabei, semana passada, recebi o resultado, acabou de renovar meu brevet, porque a gente tem que fazer a prova de 4 em 4 anos, sempre a cada final de Olimpíada a gente refaz a prova para renovar o brevet. É uma prova na prática, tem que assistir alguma apresentação, como é que é essa prova da arbitragem? Então, antes da pandemia, o curso era presencial, né? Então a gente fazia o curso e dentro do curso a gente tinha um dia de prova teórica, que a gente ia saber a teoria do código de pontuação, que é um livro assim com todos os elementos da ginástica, com tudo que a ginástica contém, com todas as regras, e fazer uma prova prática. A prova prática é um vídeo que as atletas fazem, o comitê já seleciona os vídeos, já deu a nota, você vê a mesma série uma vez só e você tem um tempo para dar aquela nota. E sua nota tem que se aproximar do comitê, porque se não se aproximar, você tira a nota baixa, enfim, e aí já era, não passa no... Esse ano teve só a parte de vídeo, não teve a parte teórica, porque não tinha sentido fazer online a parte teórica, né? Então teve a prova que a gente acho que ficou com mais medo da internet não funcionar na hora.
tem essa parte também tecnológica, né? Do que da prova em si. Emoção de ser árbitra dos Jogos Pan-Americanos no país e dos Jogos Olímpicos, de manter uma concentração, de tentar excluir que tem plateia. Como é que foi esse trabalho? Olha, foi muito gostoso. Eu trabalhei como árbitro auxiliar, né? Porque assim, o país, ele tem direito a um árbitro só, tá? E o país sede, ele é obrigado a fornecer os árbitros auxiliares. A gente faz todo o trabalho de cronômetros, de cronômetro de queda, de a ordem de apresentação, de inserir nota no computador. E assim, é muito emocionante. Tanto que a hora que entrou o Brasil, eu falei assim, nossa, quase que eu erro lá na hora de mexer no computador, de falar, não entra essa nota, não entra aquela. Que a logística toda passava pela minha mão para sair no placar. Né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, para quem está assistindo, às vezes está demorando, o narrador e o comentarista, a nota não sai. É a Giovana que está lá correndo para colocar essa nota. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes os árbitros divergiram na nota e daí estão conversando com a superior para ver se eles entram num acordo ou revendo algum vídeo, alguma coisa assim. Porque assim, quando você vai dar nota, você está olhando lá a sequência. Cada movimento da ginasta, ela tem um desenho. Então, se eu pegar um desenho de uma série aqui, que eu inventei agora, e mostrar para uma japonesa, ela não precisa saber falar português, e nem eu japonês, nenhuma das duas inglês. Ela consegue reproduzir a mesma série, porque é tudo simbologia. Vários símbolos. A gente brinca que é hieroglifo. Se fizer perfeita, é a nota 10. Se fizer de uma forma diferente, começa a descontar. Não é bem dessa forma. É assim, hoje a gente tem duas notas. Tem a nota D, que é dificuldade, e a nota E, que é execução. A execução, sim. Então, a nota E de execução parte de 10 e vai descontando. O que é execução? O que ela fez. Então, se ela fez movimento plástico, bonito, alongado, esticado, na técnica perfeita, ela não é descontada. Agora ela fez, dobrou uma perna, não teve altura, o quadril não estava posicionado, aí vai descontando. Então, essa é a nota de execução. Aí tem o painel D, que faz dificuldade. O que ela vai ver? Nossa, ela fez um duplo mortal, ela fez um salto tal, fez não sei o quê. Então, ela vai pegar as 8 maiores dificuldades que ela tem na série e somar junto com alguns requisitos que cada aparelho pede, né? Tipo, eu não posso inventar uma série do nada, assim, eu tenho que ter, por exemplo, na trave eu preciso ter 2 saltos seguidos, eu tenho que ter uma sequência acrobática, que são 2 elementos acrobáticos seguidos. Então, assim, eu preciso ter algumas exigências do aparelho somadas a esses 8 elementos, que é a nota de dificuldade. Então, vamos supor, ela fez lá a série, descontou 2 pontos dela, então a execução foi 8, e na dificuldade ela tirou 3,5. A nota final dela vai ser 11,5. Você soma as 2 notas. Entendeu? Na execução que vai cair, por exemplo, se ela caiu da trave, vai tirar da execução. Tá. No futebol a gente vê muitas discussões, mesmo agora com a questão do VAR, e observa 1, 2, 3 vezes. No tênis, quando não tem aquele vídeo check, o árbitro tem que descer para ver se a bolinha foi para a linha, foi para fora. Na ginástica, tem interpretação também? Um árbitro diverge de outro, falando, eu não sei, um tem uma opinião, o outro tem outra. Tem interpretação? O ginasta ele pode reclamar? Tem recurso? Como é que é essa questão? Olha, tem interpretações sim, tanto que a gente não arbitra sozinho, né? A gente fala uma banca de arbitragem. Então, no caso da nota de execução, né? Normalmente você tira, campeonatos maiores tem a banca completa, mas campeonatos menores, estadual, regional, não sei o que, tem menos gente arbitrando, então você tira a maior nota e a menor nota e faz uma média das intermediárias. Então, você tenta dessa forma cobrir qualquer tipo de desvio muito grande, né? Na nota D, de dificuldade, aí sim, que daí normalmente são 2 árbitros que dão a nota D, entra num acordo, senão revêem um vídeo. Então, assim, é difícil dar um erro muito grande. O treinador, ele pode reclamar, sim, mas somente na nota de dificuldade. Ele não pode reclamar da nota de execução. Ele não pode falar, você descontou demais da minha ginasta. Não pode. Ele não pode. Ele tem direito de reclamar da dificuldade. Olha,
aquele salto você não considerou, mas tem certeza? Ela terminou o salto, não ficou faltando giro. Enfim, isso ele pode questionar. E é comum esses questionamentos ou Não, não? não é muito não, a ginástica é um pouco mais tranquilo. Então, respeitosos, então, treinadores e atletas. Na arquibancada a gente não sabe o que eles falam na arquibancada. Entre os pais, os treinadores, a gente não sabe as conversas de bastidores. Na distância tudo é mais fácil, né? Mas lá dentro do nosso espaço lá, tem um certo respeito, sim. Para esse ano de 2022, tem alguma competição que você vai ser árbitra, que você tem um objetivo de ir? Então, o calendário da confederação tá pronto, né? Mas ainda não tem os locais. Esse ano a confederação tem 4 competições aqui dentro né, nacionais. A gente vai ter em julho o Pan-Americano adulto aqui no Brasil também. Então, assim, a confederação ainda não mandou pra gente a agenda de árbitros, né? Mas eu pretendo ir no máximo de competições que eu puder. Porque que eu gosto de fazer. O máximo que eu puder, eu gostaria de estar presente. Você lembra de cabeça quantos países você conhece por conta da ginástica? Vamos lá. Costa Rica, Itália, Coreia, China, México, já fui Cancún e Guadalajara, Argentina, essas daqui eu lembro de cabeça. Mas bastante já na América, na Ásia. E aí você consegue aproveitar a cidade? Tem como você sair um pouquinho conhecer a cultura local? Sim. Isso que é o gostoso, né? Além do contato com os árbitros e contato com os ginastas, o aprendizado que vem, né? Porque você vem do treinamento, você também traz coisas para você adaptar a sua realidade também. Então, você vê outras coisas que são interessantes para você trazer para o seu mundo, para o seu ambiente. E sim, a gente consegue ver bastante coisa, conhecer bastante coisa. E eu sou rodinha no pé, meu filho. Se precisar acordar às 7 da manhã, 6 da manhã, a competição é às 10, dá tempo de ver alguma coisa. Não dá para ir para ver só ginásio, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Já passou algum perrengue em alguma viagem, algum local que você estava, alguma dificuldade? Olha, não digo que foi um perrengue, assim, mas foi uma situação muito engraçada na Coreia, né? Porque na Coreia nem todo mundo fala inglês, né? Então é um pouco mais difícil. Eu e minha colega árbitra também saímos do hotel para ir para o centro da cidade e o metrô tinha pegado fogo numa das partes da estação lá. Então você tinha que ir até uma parte de metrô e daquela parte para frente tinha um ônibus que levava. E aí a gente saiu do metrô, eles explicaram pra gente, né? Vocês saem do metrô, pegam o ônibus, daí a gente entrou no ônibus, as duas bonitonas já sentou nas cadeirinhas da frente, não sabia, de repente olhou, só a senhorinha aí, acho que a gente tá no lugar errado, né? Deve ser só para senhores na frente, a gente tem que sentar mais pro... olhares, né? Ainda mais que ela é descendente de japonês, então olhinho puxado, o povo já olhava pior ainda, né? Aí fomos mais pro fundo e tal, e eu lembro, olha, eu tô falando meu humor português, viu? Que a gente tinha que descer num lugar chamado, uma avenida que era Pandantan. Para mim era isso, o que eu guardo até hoje. Daí a gente ficava assim, né? Para todo mundo, o ônibus ia parar. Pandantan. E a gente não tinha resposta. Eu sei que no fim a gente conseguiu chegar lá no centro, conhecer. Mas a volta, cartão do hotel, entregou na mão do taxista, porque eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir voltar, não. Se fosse transporte público, não ia voltar. Ou seja, o Panda deu certo, então. Deu certo. Se foi um nome inventado ou não, mas você chegou no local. Cheguei. Giovana, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com Mais Esportes. Acho que foi de grande valia todas as informações, conhecer mais sobre a treinadora, sobre a ginasta, sobre a árbitra internacional, uma das melhores do nosso país. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para a gente poder voltar a falar mais sobre a modalidade. E foi muito bacana, viu, a nossa entrevista. Eu que agradeço. E quem quiser também estou à disposição, só me procurar também, Instagram, Giovana Iroldi. Então, assim, me procura lá, né? Às vezes quer perguntar alguma coisa sobre a modalidade, ou quer, né? Às vezes tem interesse ou para criança, ou para próprios estudantes de educação física. Que a gente tem carência nessa área de pessoas que querem se aprofundar na ginástica, porque praticamente quem trabalha com ginástica é quem já fez ginástica. É muito difícil pegar uma pessoa que nunca fez e queira. Não que não exista, mas é mais difícil.
assim, fico à disposição para ajudar quem precisar aí, porque a gente quer mais que cresça, né? Que o esporte cresça cada vez mais. Uma coisa que eu senti muita dificuldade, e acho que toda mulher sente, assim, que é treinadora e tudo, é conciliar toda a vida de mãe, treinador, estar fim de semana fora de casa, cuidando dos filhos dos outros e não dos seus próprios filhos, né? O entendimento dos filhos em relação a isso, a cobrança dos filhos em relação a isso, né? Então, assim, para a mulher é muito difícil ser treinadora, é super prazeroso, mas a gente ainda vive numa sociedade que não facilita muito nossa vida para ser treinadora, né? Então, eu espero que as próximas gerações consigam enxergar isso com outros olhos, para que a gente tenha mais mulheres aí representando o país como treinadoras. Tenho certeza, e o aluno vai estar muito bem representado. Giovana Hairoldi aqui no nosso Mais Esportes. A você de casa agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.